Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos dizem amar a Deus, defender a verdade, proteger a fé, mas fazem isso com muita dureza, muito julgamento e pouca misericórdia. Olhe ao seu redor, olhe para as redes sociais, ouça conversas entre pessoas que se dizem cristãs. O que você percebe? Há uma rigidez, uma frieza que afasta as pessoas, uma religiosidade que condena, mas não cura. Tem pessoas que conhecem muito sobre Moisés, mas conhecem pouco sobre Jesus. Elas sabem citar as leis, as regras, punições e exigências com uma precisão impressionante. Decoraram dezenas de versículos sobre juízo, ira e condenação, mas têm dificuldade de viver a graça, o perdão, a compaixão e o amor que Jesus revelou todos os dias do seu ministério. As pessoas falam mais sobre proibições do que sobre restauração, mais sobre o que não fazer do que sobre como amar. E é exatamente por isso que o tema que eu trouxe hoje é tão necessário. Mais Jesus, menos Moisés. Eu não estou aqui para diminuir Moisés ou descartar a lei, mas eu quero que você entenda que a revelação de Deus é progressiva e que o seu ápice, a sua expressão máxima, sua palavra final não foi dada em tábuas de pedra, mas veio em carne e sangue, na pessoa de Jesus Cristo. Moisés representa a lei, necessária, mas limitada. A Bíblia deixa isso muito claro em João capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Perceba a diferença aqui no verbo. A lei foi dada, a graça e a verdade vieram. Uma foi entregue como mandamento externo, a outra veio como presença viva. Deus deu a lei por meio de Moisés com um propósito muito claro e também essencial: revelar o pecado, estabelecer limites numa sociedade caída, organizar um povo que precisava de estrutura, mostrar a essas pessoas o padrão santo de Deus. A lei foi dada como um espelho. Ela não te limpa, mas ela mostra como você está sujo. A lei não cura, mas revela o diagnóstico. Ela não tem o poder de nos salvar, mas ela aponta para a necessidade de salvação. Pense naquela famosa expressão do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 21, verso 24, quando Moisés escreveu assim: olho por olho, dente por dente. Para nós, isso soa cruel, mas no contexto histórico, essa lei não era um incentivo à vingança. Era, na verdade, um freio contra a violência descontrolada. Antes dessa lei, se alguém tirasse seu olho, você poderia matar a pessoa inteira e a sua família também. A lei dizia: não ultrapasse esse limite. A punição deve ser proporcional ao dano. Mas perceba que a lei nunca teve poder de transformar o coração. A lei mostra o erro, aponta o pecado e revela a falha. Ela estabelece consequências, mas não produz cura, não restaura, não regenera e não salva. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 3, verso 20. Ele escreveu assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei foi dada por amor, para nos mostrar que nós precisamos de algo mais. Aliás, de alguém mais, e esse alguém é Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes para nós. Escreva nos comentários assim:
Senhor, tem compaixão de mim. Escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Algumas pessoas pensam que Jesus veio acabar com tudo que Moisés tinha ensinado. Mas Jesus deixa isso muito claro em Mateus 5, verso 17, quando ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio destruir o que Moisés havia estabelecido. Ele veio levar a lei ao seu propósito final, à sua plena realização. Ele fez o que a lei exigia, mas nunca pôde realizar. Agora, olha só como Jesus eleva o padrão. Lá no Sermão do Monte, ele diz várias vezes: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Enquanto Moisés diz olho por olho, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Enquanto a lei diz, amarás o teu próximo, Jesus aprofunda ainda mais dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Enquanto a lei de Moisés diz, não matarás, Jesus diz, quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe que, enquanto Moisés regula comportamentos externos, Jesus trata intenções internas. Jesus nos transforma por dentro, irmãos. Ele mexe nas raízes e não só nos frutos. Ele trata o nosso coração e não apenas as nossas mãos. Sabe quais são as diferenças entre Moisés e Jesus? A lei age de fora para dentro. Jesus age de dentro para fora. A lei cria pessoas obedientes por causa do medo da punição. Jesus forma discípulos obedientes também, mas através de um amor genuíno. Por isso, quando nós insistimos apenas em Moisés, quando ficamos presos na mentalidade da lei, na verdade nós estamos produzindo legalismo, pessoas presas a regras, mas sem vida. Estamos produzindo julgamento constante, sempre medindo, pesando e condenando os outros. Frieza espiritual, ou seja, uma religiosidade sem compromisso. E religião sem compaixão, uma correção sem misericórdia. Mas quando nós vivemos Jesus, quando a nossa fé é moldada pela graça, nós produzimos perdão, misericórdia, graça e transformação real, de dentro para fora. Pensa comigo, quantas pessoas têm sido afastadas da igreja, não porque rejeitaram Jesus, mas porque foram julgadas por cristãos que querem viver como Moisés. Quantas pessoas, quebradas e feridas, olharam para nós esperando encontrar Jesus, mas encontraram apenas pedras nas nossas mãos. Quando eu digo mais Jesus, eu estou falando de mais graça, mais compaixão, mais amor, mais tolerância, não menos verdade. Agora, é importante deixar algo muito claro, porque algumas pessoas podem pensar assim, então tudo é permitido? Não existe mais pecado? Qualquer coisa vale? Não, eu não estou dizendo isso. Presta atenção. Graça não é permissividade. Jesus não relativizou o pecado. Ele não disse que o erro deixou de ser erro. Jesus perdoou o pecador e confrontou o erro dele com amor. Ele estendeu a sua misericórdia e chamou as pessoas ao arrependimento. Lembra do encontro de Jesus com a mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 8? Os religiosos a arrastaram para o meio da multidão. Ela estava ali envergonhada, exposta, condenada. Eles queriam apedrejá-la e a lei de Moisés permitia isso. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Depois ele disse assim, se alguém dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Um a um, todos foram embora.
E Jesus, o único sem pecado, o único que tinha direito de condená-la, disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Isso está em João 8, do verso 10 ao 11. Você viu o equilíbrio? Jesus não disse, tudo bem, continue assim. Mas ele também não disse, você é uma vergonha para a sociedade, você merece morrer. Ele disse com equilíbrio, eu não te condeno. Vá, ou seja, siga a sua vida e não peque mais. Eu oro a Deus de coração, irmãos, para que essa mensagem produza em nós um sentimento de amor pelos perdidos. Que eu e você tenhamos menos pedras nas mãos e mais lágrimas nos olhos, menos condenação pública e mais arrependimento verdadeiro, menos dureza religiosa e mais amor restaurador. Quando nós insistimos em colocar Moisés acima de Jesus, quando nós priorizamos a lei sem a graça, nós excluímos pessoas que Jesus acolheria. Nós ferimos a consciência de alguém que Jesus certamente curaria e afastamos aqueles que estão quebrados, pessoas que Jesus poderia restaurar. Mas quando nós colocamos Jesus no centro da nossa fé, as pessoas são curadas, não apenas corrigidas, famílias são restauradas, corações são transformados e não apenas controlados. Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3, nos dá uma das descrições mais tremendas sobre Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Presta atenção nessas palavras, a expressão exata do seu ser. Moisés foi um servo fiel. Os profetas foram porta-vozes de Deus. Mas Jesus é diferente. Ele não é apenas um mensageiro de Deus. Ele é a mensagem. Ele não apenas fala sobre Deus. Ele é Deus manifesto em carne. A lei de Moisés revelou a vontade de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. Quando você olha para Jesus, você está vendo exatamente como Deus é. Um Deus perdoador, um Deus que acolhe os rejeitados, que chora com aqueles que estão sofrendo. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, verso 9, quem me vê, vê o Pai. Você quer saber como Deus reage ao pecador arrependido? Olhe para Jesus com a mulher adúltera. Quer saber como Deus trata aqueles que estão quebrantados? Olhe para Jesus com a mulher samaritana. Você quer saber como Deus se sente em relação aos religiosos hipócritas? Olhe para Jesus confrontando os fariseus. Jesus não é uma versão menor de Deus. Ele não é um intermediário que suaviza a mensagem. Ele é a expressão exata, perfeita, completa de quem Deus é. E se Jesus é a expressão exata de Deus, então a graça não é um plano B. A misericórdia não é uma exceção à regra. O amor não é um desvio do caráter divino. Isso é quem Deus é na sua essência mais profunda. A lei mostrou os padrões de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. A revelação final de Deus não é uma lei escrita na pedra, é uma pessoa que andou entre nós, cheia de graça e verdade. Diante dessa palavra, eu quero desafiar você a substituir o julgamento pela compaixão. Quando você vir uma pessoa caída, em pecado, sua primeira reação deve ser a mesma de Jesus: compaixão. Eu não estou dizendo que você deva aprovar o erro, mas tenha compaixão por essa vida. Lembre-se que você também é pecador. Outra coisa, perdoe antes de cobrar. A lei cobra primeiro, mas Jesus perdoa primeiro.
Estenda a graça, mesmo quando a pessoa não merece. Perdoe, mesmo quando isso doer em você. Trate as pessoas pelo que elas podem se tornar e não pelo que elas são agora. É interessante, irmãos, que Jesus olhou para Pedro e viu o quê? Uma rocha, mesmo quando ele era uma pessoa instável. Lembra disso? Jesus olhou para a mulher samaritana e viu uma adoradora, mesmo quando ela estava em pecado. Olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. A quem você tem ouvido? Nós estamos chegando no final dessa mensagem. E a pergunta que fica não é se você conhece Moisés. Eu sei que muitas pessoas conhecem a lei. É claro que você conhece a Bíblia. Mas a pergunta é, você tem vivido como Jesus ensinou? Quando alguém erra com você, você responde com a lei de Moisés ou com a graça de Jesus? Pensa nisso. Quando você vê alguém caído, você pega pedras ou você estende a mão? Quando você discorda de alguém, você condena essa pessoa ou você a ama? Sabe, o mundo já tem muitos juízes e muitos acusadores. Nós precisamos de pessoas que reflitam Jesus. Que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Que nós sejamos pessoas cheias de graça, de verdade e de amor. Que a nossa vida seja um sermão vivo do Evangelho. Que a nossa existência aponte não para a lei, para Moisés, mas que ela aponte para Jesus. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E essa é a graça que nos salvou, a verdade que nos libertou e o amor que nos transformou em novas criaturas. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos apresentamos agora diante do Senhor com o coração grato e com humildade, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina, nos corrige, ela nos guia e nos transforma. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que nós agimos com dureza, quando deveríamos ter agido com graça. Perdoa-nos por todas as vezes em que julgamos quando deveríamos ter amado, por termos empunhado pedras quando deveríamos ter estendido as mãos. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nós conhecemos, nós nos aprofundamos mais na lei de Moisés do que na graça de Jesus. Nós somos rápidos em apontar erros, mas temos dificuldade de oferecer restauração. Nós sabemos condenar, mas lutamos para perdoar como Jesus perdoou. Transforma o nosso coração. Não queremos ser apenas religiosos, queremos ser parecidos com Cristo. Não queremos só conhecer a Bíblia, queremos viver como Jesus viveu. Não apenas estar certos, mas amar como Ele nos amou. Espírito Santo, nos ensina a viver a graça, sem perder a verdade, a amar o pecador sem aprovar o pecado. Nos ensina a estender misericórdia sem relativizar a santidade. Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, que possamos dizer às pessoas: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ó Deus, coloca em nosso coração mais compaixão pelos perdidos e mais paciência com os que estão fracos na fé. Tira de nós toda a frieza espiritual, todo o legalismo vazio, toda a religiosidade sem amor. Enche-nos, ó Pai, com o mesmo Espírito que encheu Jesus. Enche-nos com a Tua graça, Tua verdade, com misericórdia e compaixão. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor. Que as nossas atitudes revelem não a dureza da lei, mas a ternura de Cristo. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje. Cura os corações que estão feridos. Restaura as vidas que
estão sendo reconstruídas. Liberta os que estão presos na culpa e na condenação. Que todos possam experimentar a verdadeira liberdade que só Jesus pode oferecer. Nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu oro para que essa palavra não seja apenas mais uma que você ouviu, mas que ela produza algo real dentro de você, sabe? Que ela faça a diferença na sua maneira de pensar, de falar, de reagir e de se relacionar com as pessoas. Que a partir de hoje você escolha conscientemente viver com mais graça e mais compaixão, permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração, dia após dia. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se as mensagens do Minuto com Deus têm falado ao seu coração e você percebe que precisa viver uma fé mais profunda, mais alinhada com Jesus, menos religiosa e mais transformadora, então você precisa conhecer o método Vida Abundante. O Vida Abundante não é apenas um curso, é um caminho de crescimento espiritual, emocional e prático, para quem deseja sair da superficialidade e viver uma fé madura, equilibrada e centrada em Cristo. Nós falamos sobre vida espiritual, sobre transformação do coração, sobre romper com padrões de culpa, medo e legalismo e aprender a viver a graça de Deus de uma maneira saudável, responsável e verdadeira, como Jesus ensinou. Talvez você até conheça a Bíblia, como eu falei, mas você sente que algo ainda não está no lugar. Talvez você ame a Deus, mas vive cansado, sobrecarregado, sem paz. O método Vida Abundante foi pensado exatamente para pessoas como você. O link para você participar está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Ore a Deus, reflita sobre isso e dê esse passo. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver uma vida abundante em Jesus. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens bíblicas todos os dias. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E declare pela fé aqui o seguinte: eu decido obedecer. Mas não faz igual essas pessoas que procuraram o profeta Jeremias, não. Decida de verdade obedecer e obedeça. Quer seja favorável ou não, obedeça ao Senhor. Ah, pastor, isso vai me custar muito caro. Obedeça ao Senhor. A desobediência vai custar mais caro ainda. O pecado tem um preço, irmãos. O pecado cobra um preço muito alto. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E fala da morte espiritual. Então, se existe algum aspecto aí da sua vida que você precisa tomar uma decisão, escolha obedecer à direção de Deus, à voz de Deus, o comando de Deus. Ah, eu vou atrás do profeta para falar comigo, eu vou lá no bispo que ele vai me revelar. Amém. Mas se você está indo atrás de uma direção de Deus, siga por essa direção. Deus pode usar sim pessoas para falar com você. E talvez essa mensagem esteja falando com muita gente. Você já sabe qual é o caminho certo. Você já sabe. O caminho que vai
ao encontro da palavra, dos princípios de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, você já sabe qual é esse caminho. Aquilo que sair fora disso não é a vontade de Deus para a sua vida. É o caminho mais estreito, é o atalho, é a proposta de Satanás para a sua vida. Jesus estava lá no deserto, com fome. O que Satanás falou para ele? Pega essas pedras e transforma em pães. Não é lógico isso? Você não é o filho de Deus? Olha, você é filho de Deus, você tem poder. Você está com fome à toa. Pega essas pedras e transforma em pães. Só que aí Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Transformar pedras em pães seria muito simples para Jesus fazer isso. Seria muito fácil. Jesus era o Filho de Deus, ele fez milagres muito maiores. Ele ressuscitou pessoas. Ele venceu a morte. Só que esse era um comando que estava vindo de Satanás. Então ele não poderia ser considerado lícito, coerente para Jesus. E por isso Jesus não obedeceu. E diante da obediência de Jesus a Deus e não ao diabo, o que aconteceu? O diabo deu linha, vazou, se afastou. E o texto diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A sua obediência a Deus, mesmo diante de um cenário assim desfavorável, vai atrair a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Palavra simples, palavra direta, palavra que vai ao encontro, eu sei, de muitas pessoas aqui que estão entrando nessa semana e têm que tomar algumas decisões importantes. Jeremias 42 é um texto que nos desafia a examinar o nosso coração. Nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus? Ou nós só queremos que Ele aprove os nossos planos? Nós estamos buscando segurança no Egito da nossa vida? No dinheiro, nas conexões que nós temos, nos recursos, nas soluções humanas, em vez de confiar no Senhor? Deus não nos chama para o caminho aparentemente mais fácil, mas Ele nos conduz para o caminho da fé, onde Ele é a nossa segurança. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei dessa passagem que está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só aqui, a Edivânia escreveu assim, olha: o meu coração está na constância da saúde da minha filha, que é especial. É isso. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não são coisas, são pessoas, são vidas. Não é dinheiro. São valores, são princípios eternos. Tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não proporciona. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma maneira que Jesus
nos orienta. Salomão também falou aqui no livro de Provérbios sobre o fato de que aquilo que enche o nosso coração determina o rumo da nossa vida. Quando o nosso coração está voltado para Deus, as nossas prioridades refletem isso. Nós buscamos amar, servir e viver de maneira que glorifique o nosso Deus. E é interessante que esse pensamento, ele também tem um lugar na filosofia. Até os estoicos falam muito sobre a brevidade da vida e a importância de focar naquilo que realmente importa. Eu vou citar aqui um filósofo chamado Sêneca. Ele fala sobre a brevidade da vida. E ele incentiva o quê? A sabedoria de viver com propósito e não desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Sêneca, um filósofo, ressalta a brevidade da vida. E ele nos incentiva a buscar sabedoria. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês não passam de neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome. A não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome. Essa palavra ninguém quer receber, né? Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus, quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus.
A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.